Os donuts fazem muito sucesso nos Estados Unidos e nos últimos tempos tem ficado bastante popular aqui no Brasil também. Ele é uma massa em forma de rosca que normalmente é frita e não assada. Olá, eu sou Sandra Dias, cake designer profissional desde 2001 e sejam bem-vindos ao meu ateliê. É aqui que eu faço a produção dos meus bolos decorados, das minhas flores de açúcar, dos meus macarrons, mas é aqui também que eu ministro aulas práticas para todas as pessoas que também querem se tornar um cake designer. O objetivo desse canal é te ajudar a aprimorar as suas habilidades com bolos decorados, seja compartilhando com você técnicas de decorações de bolos ou receitas deliciosas que você vai poder agregar no seu cardápio, oferecer para o seu cliente e aumentar sua renda no final do mês. E hoje eu vou te ensinar todos os segredos para fazer uma receita de donuts americano, que embora seja uma massa à base de fermento biológico, então ele parece uma massa de pão, mas o fato de ser frita dá uma textura completamente diferente. E como essa massa é a base de fermento biológico, existem dois tipos. Eu vou usar o fermento biológico seco, que é este aqui, 10 gramas dele, ou você poderia usar o fermento biológico fresco, e neste caso seriam 30 gramas, tá? E para ativá-lo, eu tenho aqui 250 ml de leite morno, tá? Que eu vou adicionar 70 gramas de açúcar, mistura bem para dissolver o açúcar, e o açúcar aqui funciona como um alimento para o fermento. Você sempre pode colocar o açúcar, mas o sal compromete a eficiência do fermento, tá? Então jamais coloque o sal junto do fermento, seja o seco ou o fresco, tá? Coloca aqui as 10 gramas de fermento biológico seco, mistura e deixa ele aqui quietinho por uns 10, 15 minutos ou até você perceber que ele está começando a aumentar de tamanho. E agora que o fermento já ativou, que você percebe que ele já está espumando e já cresceu um pouco de volume, despeja numa outra tigela. Vou acrescentar 2 ovos ligeiramente batidos. E como se trata de um pão doce, na verdade, você pode colocar uma colher de sopa de extrato de baunilha, ou se você só tiver essência, você vai usar uma colher de chá somente, tá? Porque a essência é artificial, senão vai ficar com gosto de remédio. E por último, eu vou amolecer 75 gramas de manteiga. Manteiga derretida. E agora eu vou adicionar aos poucos 550 gramas de farinha de trigo. E é essa farinha de trigo comum que se compra em supermercado, tá? Põe um pouquinho, mistura bem, mais um pouco. Assim é mais fácil de misturar. Põe o resto da farinha. Agora que incorporou toda a farinha, você vai despejar ela na bancada e vai precisar sovar de 10 a 15 minutos até que ela esteja macia e elástica. Então deixa um pouquinho mais de farinha para colocar na bancada, porque a nossa farinha comum, ela é muito fraca. Então pode ser que precise de um pouquinho mais, dependendo da farinha que você usar. Então enfarinha um pouco a bancada e começa a sovar aqui, ó. Fazendo este movimento. Então não é para esticar a massa, é para fazer pressão, ó. Então não precisa fazer isso, rasgar a massa, tá? Você vai só fazer pressão aqui, ó. Então a cada vez você muda ela de lado, sova aqui e vira para cá, ó. Ela vai ficar bem lisa, bem macia e bem elástica. Então você vai sovar em média por uns 10 a 15 minutos, tá?
Conforme você vai sovando, você percebe que ela vai ficando mais lisa e não precisa colocar mais farinha, tá? É só no comecinho, quando você começa a sovar e que ela tá grudando um pouquinho. Depois, você continua sovando, ela para de grudar na bancada, tá? E aí não precisa de mais farinha, é só sovar mesmo. E pronto. Olha como a massa fica bonita, bem lisinha. E foram quase 15 minutos de sova, tá? Agora ela precisa descansar, então eu vou transferir para a tigela novamente. E esse descanso é para fazer a primeira fermentação. O tempo de fermentação, na verdade, vai depender da temperatura ambiente. São Paulo está fazendo muito frio agora, então vai demorar muito mais a fermentação do que no local onde a temperatura é mais alta. Então, por isso, eu vou cobrir essa tigela com plástico filme, porque desta forma ele prende os gases que o próprio pão emite e mantém uma temperatura um pouco mais constante. Além disso, eu também vou cobrir com um pano e vou deixar ele aqui quietinho até que ele pelo menos dobre de volume, tá? Então lembra, este tempo vai depender se você mora num local quente, que vai ser rápido, pode ser em até 1 hora, ou se você, como eu, está em São Paulo ou num local muito frio, pode ser que demore muito mais, tá? Então a primeira fermentação vai estar pronta quando a massa dobrar de volume. E vamos ver se a fermentação já ficou pronta? Eu imagino que sim, porque olha a saliência. O filme plástico já estufou. E olha lá. Ele reteve todos os gases que o próprio pão emite e você pode ver que não só o filme plástico estufou, mas ele está ligeiramente suado, tá? Ó. Então isso também é uma forma de ajudar a manter a temperatura e acelerar um pouquinho a fermentação quando você mora num local como eu em São Paulo, que está muito frio agora. Olha aqui. Dobrou de volume e quando ela dobra de volume significa que a primeira fermentação está pronta. Então agora precisa abrir essa massa e nós vamos cortar em formato redondo, igual o formato de uma rosquinha de donuts, tá? Eu tenho aqui 2 cortadores, este tem 7,5 de diâmetro e este tem 3, tá? E você vai abrir a massa com mais ou menos meio centímetro de espessura. Então para ficar mais fácil, pode abrir por partes, tá? Tira um pedaço aqui. Enfarinha um pouquinho a bancada. Quando ela já tiver mais ou menos a espessura que você quer, solta aqui. Corta com o grande. E depois o meio com o pequeno. Ó, tá? Transfere para uma assadeira que pode estar ou com uma folha de teflon como essa, ou pelo menos um papel manteiga, para que ele não grude na assadeira, que depois fica difícil de tirar para colocar para fritar, tá? Ó, corta mais um aqui. E essa massa que vai sobrando do miolo, é só juntar e depois colocar de novo para amassar, abrir e cortar as rodelas, tá bom? Abri, cortei todos. E no tamanho daqueles cortadores, que é 7 centímetros o grande, 3 o pequeno, renderam 35 donuts. Agora você teria 2 opções. Como essa massa é feita com fermento biológico, você pode escolher não fritá-lo hoje, colocar, por exemplo, na geladeira coberto com um plástico filme pelo menos, e só fritar amanhã, ou então congelar por até 7 dias. Porque como é uma massa feita com fermento biológico, ele ainda precisaria fazer a segunda fermentação. E como a fermentação depende de temperatura ambiente, quanto mais quente, mais rápido. Quanto mais frio, mais lenta é a fermentação. E portanto, se você coloca na geladeira ou congela, você retarda a segunda fermentação, ou praticamente não faz se congelar, e aí você tem tempo de fritar no dia seguinte, tá? Só que algumas pessoas estão confundindo este recurso do fermento biológico
com massa de bolo que leva fermento em pó químico, que é totalmente diferente, tá? A massa de bolo ou qualquer massa feita com fermento em pó, assim que preparar, tem que colocar para assar, e é assar inclusive em forno pré-aquecido. Se entrar também em forno frio, ele pode ficar solado, mas esse recurso de bater muita massa de bolo e colocar na geladeira para depois assar, você vai perder a massa, ela vai ficar solada. Ele só funciona se for massa de pão, massa com fermento biológico, tá bom? Então lembra que se você colocar na geladeira ou congelar esta massa ou qualquer massa de pão, lembra que você vai ter que tirar da geladeira, esperar voltar em temperatura ambiente, esperar fazer a segunda fermentação, que é dobrar de volume, e só então você vai fritar, se for donuts, ou vai colocar para assar se for um pão normal. Então agora eu vou colocar os meus para fazer a segunda fermentação. Quando ele dobrar de volume, eu volto para te mostrar como fritá-los. E se você ainda não é inscrito no canal, mas gostaria de continuar acompanhando as minhas dicas e as minhas receitas, aproveita para se inscrever, clica aqui embaixo no botão vermelho inscrever-se, clica também no sininho, porque ele vai ativar as notificações, assim cada vez que um novo vídeo estiver disponível no canal, o YouTube vai te avisar e você não vai ficar de fora da novidade. Aproveita e confira também quais são os benefícios em se tornar um membro assinante no canal. Do lado do botão vermelho existe um botão em azul escrito Seja Membro. Clicando nele você vai ver todos os planos disponíveis e clicando em cima de cada plano você verá todos os benefícios que cada plano te oferece. Lembrando que todos esses benefícios somente os membros assinantes terão acesso. E caso você também ainda não me siga no Instagram, vale a pena dar uma olhadinha por lá. Você vai ver fotos dos meus trabalhos, trabalhos dos meus alunos, resultados de aulas práticas. De vez em quando também compartilho uma receita mais simples, mais fácil, uma receita que não precisa de tantas explicações, mas uma receita gostosa. No Stories, normalmente eu compartilho coisas do meu dia a dia, eu mostro o que eu estiver fazendo, se eu estiver dando aula, eu mostro passo a passo que o aluno está realizando. Quando possível, também entro online e converso ao vivo com quem estiver disponível e é muito mais divertido. E se você usar uma receita minha e me marcar usando @SandraDiasCakeDesigner, o Instagram vai me avisar, eu vou lá ver o seu post, vou deixar o meu like e um comentário para você saber que eu passei por lá. Se você estiver gostando dessa receita e das dicas que eu estou te dando, deixa seu like para mim também, vou ficar muito feliz de saber que você gostou. E vamos ver se a segunda fermentação já ficou pronta, ou seja, ele tem que ter dobrado de tamanho, tá? Olha lá, dobrou de volume. Então a segunda fermentação está pronta e agora sim a gente pode fritar os donuts. E para fritar os donuts você vai precisar de óleo, mas cuidado, não é óleo fervendo, tá? Ele precisa estar em temperatura média, porque se estiver quente demais, ele frita muito rápido e o meio do donut pode ficar mal passado, tá? Então acende o fogo. Outra coisa que vai ser necessário é preparar uma assadeira com bastante papel guardanapo para receber esses donuts e absorver o óleo deles, tá? Mas eu separei um pedacinho de massa para colocar agora para ver como o óleo se comporta na temperatura correta, tá? Olha ali, ele frita mais lentamente porque não está tão quente, tá? Este é o ponto correto para você começar a assar os seus donuts. Coloca aqui. Cuidado com o óleo. Então ele não pode estar quente demais, porque senão o meio fica mal frito, tá? E a massa vai ficar no óleo até que fique dourada, tá bom? Então aqui eu já posso mudar de lado. E pronto, tá? Ó, os dois lados bem fritos, já pode tirar do óleo. Eu vou fritar todos e quando eu terminar eu vou te mostrar como fazer a cobertura dele. E pronto, os donuts já foram fritos e olha como ele fica macio, é impressionante a textura dele, é completamente diferente de um pão assado, tá? Vamos abrir ele aqui no meio para vocês verem.
Olha. Maravilhoso. E nada a ver com massa de pão, tá? Espetacular. E é uma massa muito leve, tá? Apesar de ter sido frita, ela não é uma massa pesada, ela é muito leve, ela é muito macia. É impressionante. Mas agora eu vou ensinar vocês a fazer a cobertura deles, assim que eu terminar de comer, tá? E para a cobertura dos donuts, você na verdade tem várias possibilidades. Passá-los no açúcar, por exemplo, no açúcar com canela, uma calda de leite com bastante açúcar para formar aquela casquinha crocante por fora, ou então, como eu vou fazer, o ganache de chocolate, que você pode usar as 3 versões, que é o chocolate meio amargo, o ao leite e o branco, e hoje é ele que eu vou usar, tá? Então eu tenho aqui 200 gramas de chocolate meio amargo e 150 gramas de creme de leite fresco, 35% de gordura. Então eu vou aquecer muito bem esse creme de leite, porque essa é a forma mais prática de fazer esse ganache. Ao invés de derreter o chocolate, que você corre o risco de queimá-lo se você não souber derreter corretamente, esquentar muito bem o creme de leite e jogá-lo por cima do chocolate faz com que o chocolate derreta de forma mais segura, tá? Com o creme de leite bem aquecido, bem quente, joga ele aqui. Mexe um pouquinho e deixa uns 20, 30 segundos só para o calor do creme de leite começar a derreter o chocolate. Olha aqui. Então agora você vai mexendo até que o chocolate derreta e fique homogêneo. Se você perceber que o calor do creme de leite não foi suficiente para derreter totalmente o chocolate, pode voltar no micro-ondas por uns 10, 20 segundos no máximo, que vai ser o suficiente, tá? Pronto, mexe bem. Olha lá, ele fica bem cremoso, mas ainda está quente. Deixa esfriar um pouquinho, ou enquanto isso prepara os outros chocolates. E pronto, eu tenho aqui os 3 ganaches, meio amargo, branco e ao leite, tá? E já estão numa textura e temperatura boa para cobrir. Então, começa assim. Escolhe um lado, mergulha aqui, mexe um pouquinho para tirar o excedente. Olha que lindo! Vai colocando para cá. E agora eu vou fazer uma decoração que é a mesma coisa que eu fiz na torta holandesa, que é jogar um pouco de chocolate branco por cima. Então eu tenho aqui um conezinho de papel manteiga, tem chocolate branco já derretido. Agora é só cortar uma pontinha. Ó. Só para ficar bonitinho. Faz um zigue-zague. Pronto. Olha como fica. Não fica mais apetitoso assim? Todos os donuts banhados e decorados. E eu deveria, na verdade, esperar o chocolate esfriar e ficar mais firme. Mas pra que passar vontade, né? Vamos provar assim mesmo. Só vocês vão ficar com vontade. Olha que lindo. Olha isso. Sensacional. E obviamente o chocolate deu um toque todo especial, né? Mas lembrando que, como trata-se de uma fritura, quanto mais cedo ele for consumido, melhor, né? Ele vai estar mais fresquinho e mais saboroso. Então o ideal é consumir em até 24 horas. Mas ele dura uns 2 dias na geladeira assim, ele não vai estragar, mas por ser fritura já não vai ter a mesma textura do que feito no dia, tá bom? E se você ficou com alguma dúvida a respeito da receita ou do modo de preparo, pode usar o campo de comentários aqui embaixo, deixa a sua pergunta, deixa a sua dúvida, que assim que puder e o mais rápido que for possível, eu mesma venho pessoalmente e respondo cada uma delas.
Eu espero que vocês tenham gostado, desejo que todos tenham uma doce semana, cuidem-se bem e até a próxima.